Olá, muito boa noite a todos que estão aqui. Vamos entrando nessa live aí maravilhosa que eu vou falar sobre 7 passos de para você conquistar um relacionamento ótimo. 7 passos para conquistar um relacionamento ótimo. Hoje, aqui numa terça-feira, eu peço que vocês enviem para as pessoas aí do seu Instagram. Quanto mais pessoas virem essa live, é de extrema importância. Extrema importância, porque vou falar sobre passos, sobre comunicação. Para você que quer ter relacionamentos, eu tô mandando aqui para as pessoas. Vamos entrando, gente. Entrei uns minutinhos atrasado devido à chuva, tive que ir buscar minha filha, que ela estava na terapia. E devido à chuva atrasou um pouquinho. Pois muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Vamos mandando aqui para as pessoas. Pessoal, vamos entrando, vou mandar para as pessoas. Será o Boa noite, pessoal. Aqui na minha cidade faz frio agora, uma chuvinha. Dentro de casa até que tá quente, mas na rua tá frio. Então hoje eu vou compartilhar com vocês sete básicos, sabe? Básicos, passos para que você tenha um relacionamento ótimo. Deixa eu fixar aqui o comentário. Mas antes de eu falar sobre esses passos, é muito essencial que você aprenda e entenda um pouco sobre hábitos. E eu vou falar um pouquinho mais dos hábitos. Como que os hábitos eles nos formam. Então, hábitos são aquilo que nós fazemos automaticamente, inconscientemente são os nossos hábitos. Então, eu vou dar aqui uma palhinha lá do ensino médio, um pouquinho de biologia, de fisiologia. Então, fisiologicamente falando, o nosso cérebro temos neurônios, certo? Lembra dos neurônios que ele tem ali a cabecinha, tem um corpinho que se chama os axônios e eles vão transmitindo, fazendo sinapses, transmitindo informações de um para outro, né? E quando eles vão transmitindo essas informações, vai se criando uma camada. Essa camada se chama mielina. Ou seja, cada informação que os neurônios vão tendo um para o outro vai mielinizando, certo? Vou dar um exemplo. Eu guardo minhas meias na primeira gaveta sempre. Do meu guarda-roupa, tá ali na primeira gaveta, aí porventura, um dia eu resolvo trocar. Coloco na terceira gaveta. As primeiras vezes que eu vou pegar uma meia, eu abro a gaveta errada. Daí não, tá na terceira. Segunda vez, vou lá, errada. Terceira vez, e eu vou fazendo isso até que vai mielinizando e a minha informação vai ficando correta. E eu sei que a minha meia vai estar na terceira gaveta, daqui a pouco eu já faço isso no automático, certo? Então, eu quero que você entenda que o nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. Ou seja, a cada mielinização, a cada fendas sinápticas que os neurônios fazem para o outro, o cérebro vai se cansando, ou seja, o cérebro não gosta. E é por isso que é falado, né, a tão famosa zona de conforto. Porque esse nome já diz, é confortável. Ou seja, o nosso cérebro ele é poupador de energia. Eu quero ficar aqui, sem me mover. Então, cada informação, cada passo que você der, cada desafio que você vai dar na sua vida
vai gerar um desconforto. Aí você vai ficar saturada, muitas vezes com raiva, muitas vezes... É a mesma coisa, eu vou dar um outro exemplo, tá? Eu escovo meus dentes com a mão direita. E tá. E porventura, eu quero começar a aprender a escovar os dentes com a mão esquerda. A primeira vez vai cair escova, vou ficar parecendo uma bobona, assim, não vai dar certo. E a segunda vez, só que vai chegar um tempo que o cérebro cansa, o corpo cansa, vai dizer, que saco, por que eu fui inventar isso? Nem tô conseguindo fazer, vou largar de mão, vou voltar a escovar com a direita. E assim acontece e retornamos na estaca zero. Isso cria na nossa vida um círculo, né? Um ciclo vicioso. Porque nós estamos aqui do ponto A, a gente quer chegar no ponto B, só que a gente não chega no ponto B porque nessa metade do caminho vai ficando difícil, tem desafios, e daí tem um monte de coisa, e o cérebro vai cansando, e vamos voltar de novo. Quero desistir. Até mesmo nas profissões é assim. Eu tô fazendo ali, tô empreendendo, saí da CLT, vou começar a empreender. Então tem desafios, tem conta para pagar, e tem dívidas, e tem isso, porque a gente sabe que demora, leva um tempo, empreender não é fácil, porque eu tenho que trabalhar mais, porque eu achei que era tudo flores, e começa ali, chega uma hora que você se cansa, não deu certo, não tenho cliente, não vendi nada, vou voltar para estaca zero, vou fazer outra coisa. E daí tu vai fazer, começa a fazer outra coisa, e tu começa a crescer. Mas aqui não dá certo, volta de novo. E isso se chama as fendas sinápticas, a mielinização, que não ficou tão bem formada. As informações, esses desafios geram o desconforto. Mas por que eu estou explicando tudo isso, tá? E é importante você saber essa consciência. Por isso que eu estou explicando tudo isso. A consciência para a mudança. Porque se você não tiver essa consciência, você não vai ter a constância. Por que as pessoas melhoram nos relacionamentos? Por que as pessoas fazem sucesso em tais ocasiões, em tais coisas na vida? Porque elas têm constância, têm autoconhecimento, elas se desafiam. Então, quando você começa a se desafiar, e eu vou te dizer assim, no nosso cérebro existe 2 modelos mentais. O mindset fixo, que é o modelo fixo, e o mindset de crescimento, o modelo de crescimento. O mindset fixo é aquela pessoa que tem aquele modelo de vitimismo. É aquela pessoa que entra num vitimismo, num padrão, e ela se torna enrijecida. Ou seja, essa pessoa que está no vitimismo, que está num mindset fixo aí, ela gosta de ficar na zona de conforto. Ela não quer se desafiar, ela não quer aprender nada, ela vai ficando ali, e isso vai deixando ela nesse papel cada vez mais de vítima, e ela fica resistente à mudança. Então são aqueles tipos de pessoas assim, porque daí o que eu mais vejo as pessoas falar, porque eu tenho o dedo podre. Não, você não tem o dedo podre. Você é que tem um mindset fixo, um mindset que não quer crescer e é resistente à mudança. Porque se você mudar, você começa a ter uma outra visão, que é nos passos que eu vou explicar daqui a pouco, já, tá? Então, essas pessoas vão ser aquelas pessoas que dizem assim, eu sou assim e ponto. Não, essa é a verdade que eu vejo e nada mais. O erro é do outro que me traiu, o erro é do meu ex, o erro é dos meus pais que me criaram assim, o erro é porque eu fui criada sem pai, e sempre vai colocar a visão da culpa do outro, porque a verdade foi dita como mentira para ela, numa visão distorcida, e que ela encontra, e por isso ela não muda. Essa é a pessoa com mindset fixo. E o outro modelo mental, que é o mindset de crescimento, é aquela pessoa que já tem uma mentalidade mais flexível. É aquela pessoa que começa a mielinizar, como eu expliquei antes, começa a receber informações, começa a ter a constância, sabe que vai ter desafios e ela se desafia. É aquela pessoa que quer aprender, que quer mudar, que é humilde, e com isso a pessoa vai ficando como? A pessoa vai ficando mais empática.
A pessoa vai começando a olhar uma vida com mais flexibilidade, aberta ao aprendizado. A pessoa com mindset fixo, ela é fechada ao aprendizado. A pessoa com mindset de crescimento, ela é aberta ao aprendizado. E essa pessoa de crescimento, de modelo de crescimento, ela sabe que é uma progressiva, é progressivamente, é diariamente. Então, ou seja, são pequenas atitudes, pequenas mudanças diariamente que eu vou fazendo ao longo da minha vida, ao longo dos meus dias, e isso vai me transformar um hábito, que é o exemplo que eu dei da gaveta. Eu guardava sempre as minhas gavetas na primeira, as minhas meias na primeira gaveta, e dali a pouco eu resolvi trocar para a terceira gaveta. O meu mindset fixo ficou ali na primeira gaveta, mas eu me desafiei e coloquei na terceira. Então, as primeiras vezes que eu vou abrir, eu vou logo na primeira, Mas eu não quero acostumar uma mielinização de conforto, mindset fixo, certo? Então, eu quero fazer com que eu cresça, com que eu evolua. Então, eu vou modificando, eu vou me desafiando, até que eu vou criar um novo hábito, uma nova rotina para mim. Então, conforme eu vou fazendo essas coisas, eu vou evoluindo, eu vou criando um nível de maturidade. E é isso que é importante nós falarmos para o relacionamento de você ser saudável. O seu relacionamento vai ser saudável quando você se desafiar e aprender passos novos, aprender hábitos novos. Você vai ter a consciência, e aqui eu vou falar agora os 7 passos. Você vai ter a consciência do mundo feminino e do mundo masculino, porque você vai saber que esses benefícios de eu entender novos hábitos, você vai entender que existem esses universos opostos, o mundo masculino e o mundo feminino, eles são opostos, ou seja, eles têm uma visão de vida e um padrão de como vivenciar essa vida diferentes. São muito diferentes em vários aspectos. E se nós não nos conectarmos com uma mentalidade de crescimento, de querer aprender, de querer mudar e não ser resistente, não ficar nesse papel de vítima, que vai te fazer você ser uma pessoa mais flexível, aberta, empática, né? Aí sim você vai conseguir ter relacionamentos saudáveis. Agora, se você tem uma mentalidade fixa, fechada, que não está aberta para o novo, que não quer conhecer o outro, que não entende que o outro é diferente de mim e acaba não se entendendo também, o seu relacionamento vai ficar saturado. Vai chegar um momento, que saco esse outro, né? E com o tempo vai acabar desgastando e provavelmente até se separando, tá? Então, quando você tem essa falta de entendimento, você vai ficando individualista e não tá aberto para o parceiro, não tá aberto para conhecer o outro, porque essa pessoa com a mentalidade fixa, ela fica apegada aos próprios pontos de vista, entende? É tipo assim, não, é assim que tem que ser. Até porque, entendam que nós cremos, a nossa verdade é aquilo que a gente crê. Então, a pessoa, ela vai achar como verdade aquilo que a gente crê. Uma das técnicas que eu sempre peço para as minhas mentoradas, para minhas alunas, minhas clientes, que é elogie uma pessoa por dia. Faça um elogio por dia, né? E tem muitas pessoas que chegam e dizem para mim, Karen, mas não é natural. Eu não vou ser natural fazendo isso. Só que eu quero que você entenda, do ponto de vista desta pessoa que me disse, não vai ser natural mesmo. Porque aquilo que ela crê, ela enxerga como verdade. E é dita como verdade. Agora, uma pessoa com um modelo mental de crescimento, ela vai se desafiar, mesmo que ela não tenha esse hábito de elogiar a pessoa todo dia, ela vai se desafiar porque ela quer mudar, ela quer mudanças, ela quer ser uma pessoa melhor, ela quer ter relacionamentos melhor. Essa é a pessoa com uma mentalidade de crescimento, ou seja, ela vai saber que o ser humano, né, no nível do animal racional, ele vai
fazer aquilo que é necessário para aquele momento para poder vivenciar. Ou seja, né? Ele vai ter aquele equilíbrio entre saber o que é verdade mesmo de uma crença e saber o que ele precisa fazer para a mudança. Então, o erro, tá? Muito assim, o erro que as pessoas têm nos relacionamentos é quando a pessoa foca no individual e não vê, não abraça essas mudanças, ou seja, fica com essa mentalidade, fica com esse que eu expliquei, né? Por que acontece isso muito, porque isso é explicado na ciência, fisiologicamente explicado, por que nós gostamos de ficar numa zona confortável. Mas nós temos que nos desafiar. Sabendo disso, então você sabe que as evoluções, elas são com pequenos passos, tá? Quando você é aberta para o melhor da sua vida, você tem você cresce assim, ó, naturalmente. Então, quando eu falei ali que a pessoa, eu não quero elogiar ninguém, não vai ser natural. Só que a pessoa que começa a fazer isso, eu vou fazendo, vai se tornando natural, porque vai ser um hábito novo. É a mesma coisa que eu dei exemplo de escovar os dentes, né? Se eu escovo meus dentes com a mão direita e eu começo, porventura, a escovar com a esquerda, as primeiras vezes não vai ficar natural. Mas até eu me habituar com aquilo, eu vou ser natural. Entende? Então, eu vou falar o primeiro passo para que tenhamos relacionamentos ótimos, extraordinários, saudável. Foque no conteúdo. Ou seja, pare com essa acessibilidade excessivo de ir atrás do físico, tá? O físico, que é belo, ele importa sim, ele vai de primeiro momento te atrair, porque o que é belo aos olhos, nós queremos. Só que você provavelmente deve te conhecer, já conheceu alguém que ao primeiro momento é uma pessoa fantástica, bela aos seus olhos, só que quando vai ver o conteúdo daquela pessoa, a pessoa já fica feia. Ela, não, que pessoa ridícula. A mesma coisa, você conhece uma pessoa que não é tão bela aos seus olhos, só que quando você começa a conhecer o conteúdo dessa pessoa, essa pessoa ficou bonita. Porque é o conteúdo que importa. Então tem muitas pessoas que vão só atrás do que é belo. Eu vou curtir só os mais belos, as mais belas, e fica nessa excessivamente olhando somente para o físico. E o que vai acontecer? Se você só for atrás do físico, a atração física, e não tiver o conteúdo, vai gerar paixão. Porque a paixão é desconexão. Alguém vai sofrer no meio do caminho, tá? Agora, se você focar no conteúdo da pessoa e tiver atração, muito provavelmente dá certo. Só que também tem uma grande cilada aí. Se você conhecer uma pessoa que essa pessoa tiver só conteúdo e em nenhum momento você se sentiu não teve uma atração física, vai ficar amizade. Então tem que ter um equilíbrio. Por isso que eu digo, não foque só na beleza. Converse antes de, é lindo, agora já estou apaixonado, já quero, não sei o que, vou ficar com essa pessoa. Aí depois vai conhecendo o conteúdo dessa pessoa, vê que essa pessoa não é similar com os teus valores, não tem similaridade com nada na tua vida. Aí o que acontece? Vira aquela paixão que é uma atenção desmedida, porque você deu aquele tchan de primeiro momento. Depois a pessoa tem um conteúdo que não tem nada a ver com o seu. E você vai ficar com aquela dependência emocional e acreditando, né? Que, eu errei. Eu tenho o dedo podre. Não, você focou somente na atração física e não focou no conteúdo. Então, primeiro passo, foque no conteúdo. O segundo passo, abra mão de controle.
Um dos passos mais transformadores para se ter um relacionamento saudável é abrir mão do controle. Nada na vida nós temos controle, nada. Então, não temos a necessidade de controlar tudo. Entrega nas mãos de Deus. Saiba que o que está te pedindo de crescer, de evoluir. Você já entendeu isso? Então, comece a focar nas pequenas coisas, no passo a passo. Entenda que você não tem como controlar os resultados, mas você tem como controlar o final, mas você tem como controlar o que você está fazendo. Os teus passos, você não consegue controlar tudo. Então, e esse ponto aqui é especialmente para mulheres, tá? Porque as mulheres, quando elas são muito controladoras, elas se apegam em detalhes e acabam ficando o quê? Ansiosas, nervosas, achando que não tá perfeito, se culpando e não dá certo. Então você tem que focar nos teus esforços e não no que isso vai dar depois. No que não vai dar depois, muitas vezes não depende de você. Foque nos teus esforços, eu me esforcei, ok, da próxima vez eu posso melhorar, então abra mão do controle. Não tem que ficar controlando nada. Aconteceu, não aconteceu, tudo bem, oportunidade de eu melhorar. Então, isso vai contribuir para que você evolua naturalmente, tá? O terceiro passo, que esse é um dos passos que mais pega, principalmente as mulheres. Pare de reclamar do sexo oposto. Não adianta nada eu vir aqui reclamar, dizer que eu não tenho ninguém, porque nenhum homem presta, não sei o quê. Se eu só reclamo do sexo oposto. Entenda que existe sim pessoas legais. Existe, só você tem que começar a olhar. Então pare de falar assim, de dizer, todos os homens são iguais, ou toda mulher é interesseira, porque é infiel, porque é insano, porque essa pessoa é louca, sabe? Essas afirmações que você dá, né, para você mesmo, isso vai te trazendo um nível de imaturidade tão inconsciente que vai transmitir na sua vida através dos seus relacionamentos. Então, comece a olhar que, entenda uma coisa, tá? Pessoas maduras atraem pessoas maduras. Então, o primeiro passo para que você atraia o belo, atraia o bom, atraia o melhor para você é você sendo uma pessoa madura. É você se transformando. É você se desafiando e tendo um mindset de crescimento. Quando você para de reclamar e compreende o outro, entende que o outro é o meu sexo oposto, ou seja, ele tem uma visão diferente, uma percepção diferente. Então, eu entendi, eu me compreendi. Então, o que eu posso olhar para mim mesmo e me tornar uma pessoa melhor? O que eu posso fazer? Quando você começa a entrar nesse nível de maturidade, você começa a enxergar as pessoas que estão iguais a você. Entenda uma coisa. Nós só enxergamos as pessoas do mesmo nível que nosso para baixo. Ou seja, se eu estou no nível muito baixo, eu só vou enxergar as pessoas que estão aqui no baixo para mais baixo ainda. Agora, se eu elevo o meu nível de maturidade, eu vou enxergar essas pessoas. Aonde essas pessoas estão, com quem elas estão, né? Se eu soubesse de tudo isso antes, teria menos sofrimento e frustrações. Exatamente, eu também. Por isso que tá um desses passos, e vamos ouvir todos os passos, um dos outros passos depois eu vou falar, mas antes eu vou explicar isso daí, de parar de reclamar do gênero oposto, porque eu quero que você lembre que quando nós percebemos o mundo de acordo ao nível da nossa consciência. Ou seja, se você, como eu falei, se você tiver um nível muito baixo, você vai só enxergar os defeitos dos outros e vai olhar o nível das pessoas que estão abaixo de você. Agora, se você começa a se desafiar, crescer, desenvolver, parar de reclamar do sexo oposto e tentar entender e compreender o outro,
Aí você vai começar, então, a enxergar as pessoas com nível de maturidade mais elevado. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, anotem aí, tá? Quarto ponto, corte pessoas tóxicas da sua vida. Cortar. Veja bem, eu falei cortar. Eu não falei, deixar de lado. Corte pessoas tóxicas da sua vida, porque isso vai ser essencial para você se tornar uma pessoa saudável. E quando você faz isso, você consegue sair daquele nível de negatividade. Entenda que as pessoas com nível baixo, elas só vão estar felizes se você estiver no mesmo nível que o delas. Então, uma pessoa ela é totalmente negativa, a pessoa ela é totalmente vitimista, você vai estar se mantendo no mesmo nível que o dela e ela só vai ficar feliz se você estiver no mesmo nível. Então, corte essas pessoas. Mas Karen, eu sou uma pessoa assim. Então você deve de criar impactos na sua vida, você deve se desafiar, você deve fazer coisas para que a sua energia aumente uma positividade na sua vida. Se manter firme, fazer rotinas sagradas, não sei o que você pode fazer, mas você um nível já está grande. Eu me reconheci. Esse é um grande passo. Quando eu me reconheço que eu preciso mudar em tal nível na minha vida, isso já, nossa, vamos dizer que de 100% do seu caminho, você caminhou 50%. 50% já está caminhado, porque eu já me olhei, já me enxerguei, então agora eu vou para um outro nível, que é mudanças, certo? Mas Karen, se é gente da minha família, se é pessoas da sua família, evita, corta, não fala, sai de perto. E você tem que manter o seu nível de energia positiva para que essas pessoas... mas é alguém que mora comigo, é irmãos, é pais. Essas pessoas vão ver o seu nível de energia e não vão conseguir atacar. E você vai transmitir esse nível de energia, tá? E ore bastante por essas pessoas, sabe? Entrega para Deus a vida dessas pessoas, porque você não vai conseguir mudar, chegar lá e dizer, peraí que eu vou abrir tua cabeça, vou botar positividade. Tá? Você já tá melhorando, as pessoas vão até se afastando de você, porque as pessoas negativas não conseguem ficar perto de pessoas positivas. Não deixe se influenciar com as pessoas negativas e corte de vez. E para quem mora com os pais, que já tá aí num nível, né, de uma idade aí, que já pode morar, eu aconselho que more sozinho, que vai buscar a sua autonomia. E eu quero que você entenda, Karen, mas tem pessoas que chegam e dizem assim pra mim, a minha mãe é muito negativa, eu não consigo conviver com ela. E daí? E daí? Você sabe que você deve sim, tá? Quando é com a mãe da gente, esse negócio aí é bem complicado, porque a gente deve honrar e tentar dar para nossa mãe, para o nosso pai, uma vida moral, uma vida gratificante para eles. Isso é o seu dever como filho. Mas você não tem necessidade nenhuma de ter uma amizade, certo? É bem complicado, mas seria um assunto para uma outra live. Mas você tem que entender que você tem que se priorizar se você quer ter relacionamentos significativos, saudáveis, porque a sua vida, a sua família ouro é você que vai construir com seu marido e seus filhos. Tá? Que esse é uma abordagem para um outro assunto. Mas cortem essas pessoas tóxicas, energize a sua positividade, se conectando com Deus, fazendo coisas que vão te trazer, que vão te alimentar. Faça uma amizade com Deus que você vai ver que vai te trazer mais energia positiva e você não vai se deixar influenciar com negativismo dos outros ao redor, tá? O quinto passo, então, contenha a sua fala. Tá? Contenha a sua fala. Preserve a sua intimidade. Então, para proteger o seu emocional, eu aconselho que você não compartilhe nada da sua vida, nada. Mas eu briguei com meu marido, eu não sei o que, eu tô gostando de alguém, vai lá e fala às vezes para pessoas que não têm, essas pessoas elas não têm um nível de capacidade, elas não são capacitadas, ou elas nem te têm como prioridade na vida. E o que acontece? Você vai ficando tão superficial, você vai ficando tão frágil ao julgamento social.
Porque você vai ouvindo conselhos de pessoas que não têm capacidade suficiente, que não são capacitadas, ou pior, vai ouvir conselhos de pessoas que não têm o mesmo nível de sucesso que você deseja chegar. Ou você até pede conselho para umas pessoas que são amorosas e que têm o mesmo nível de sucesso que você, porém elas não vão saber explicar, porque elas não são capacitadas para isso. Então, procure pessoas que são realmente capacitadas, profissionais amorosos, que vão saber te ouvir e te aconselhar. Ou fique quieto. Fale com você, fale com Deus, escreva num diário, sabe? E não fale nem da sua jornada, não fale nada. As pessoas, quando têm um objetivo, é melhor guardar do que espalhar. Eu sei que muitas vezes nós queremos falar que eu gostei, olha ali o fulaninho, porque hoje eu briguei com meu namorado, briguei com meu marido, sabe? Porque hoje meu marido, sabe, fez isso, meu namorado. Não fala, fica quieta, sabe? Guarda pra você. Não conte intimidades da sua vida para ninguém que não vai te ter como prioridade na vida, tá? E mesmo as pessoas que te têm como prioridade muitas vezes não vão saber te dar conselhos. Guarde isso, anota isso, tá? Mas o seu posicionamento é só disciplina dar certo. Parabéns. Muitas vezes, né, quando temos disciplina constante, se posiciona, isso se chama, o que eu falei no início, mindset de crescimento. Pessoa que já tem uma disciplina, que é mudança, vai lá e vai dar certo. Agora, uma coisa que eu vou falar aqui, tem pessoas que chegam e dizem assim pra mim, mas eu sou uma pessoa que eu mudei, eu melhorei, eu aumentei o meu nível, mas mesmo assim acontece muitas coisas durante a minha jornada que faz com que eu arrasa, a vida vai lá e me dá uma rasteira. Por quê? Por que isso? Porque é lógico, vai existir coisas que vão te desafiar. Se você começar a gerar uma mentalidade amorosa, você quer ser uma pessoa mais amorosa, mais flexível, entender o outro, a vida vai lá e vai te trazer desafios com o que não é amoroso. Se você começar a ter uma capacidade de ter mais sabedoria, de ter mais paciência, a vida vai lá e vai te trazer coisas para que você, o ignorante, para que desafie a sabedoria, ou vai te trazer o que não é pacífico para você sair da paciência. Porque isso é o que vai te fazer ficar pós-graduado no que você está aprendendo. É bom ter esses desafios. Por isso que eu digo, enfrente eles com o melhor possível e melhore a cada dia. A vida vai te trazer desafios sempre quando você começa uma luta para algo bom. A vida vai te desafiar para que você retorne, volte e não faça mais, tá? Então, por isso que eu digo, continue, tá? Que você vai encontrar o extraordinário. Eu falei aqui, então, contém a sua fala, o quinto passo. O sexto passo, estude relacionamento. Não deixe de estudar relacionamentos. Até porque eu preciso entender o outro, eu preciso compreender o outro e preciso me entender. Pessoas que estudam relacionamentos vão ser muito mais capacitados até na sua vida profissional, porque eu vou entender como funciona, como é a flexibilização, como eu tenho disciplina, como eu vou criar resistência para ter as coisas, para que tudo se harmonize de um jeito tranquilo e saudável. Karen, como que eu vou estudar relacionamentos? Você pode ler livros, você pode ver vídeos como esse, você pode me seguir, você pode fazer mentorias, você pode fazer um monte de coisas, mas não pare nunca de estudar relacionamentos, de estudar como funciona o outro, a mente do outro. Isso é fantástico, tá? Um manual da vida, acredito que a maioria de vocês deve de ter na vida, isso independente de religião, tá? Não é religião, é Bíblia. A Bíblia é um manual da vida, ali fala muito de comportamentos. Se você praticar essa leitura, é bem legal. Mas você pode ler qualquer coisa que vai falar de relacionamentos.
O 7º passo, então, pratique a espiritualidade. Veja bem, a espiritualidade não é religião. Você pode ter a religião que você quiser, mas quando você tem uma conexão com o sagrado, vai fortalecer o seu relacionamento, porque é como eu disse, nós, mulheres e homens, são o sexo oposto, tá? Ou seja, vão ter conflitos no relacionamento que é natural, porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, o outro tem uma visão de vida diferente, vai ter uma visão de vida diferente da minha. E é natural, vai ter desafios. Agora, o casal, eu não conhecia até hoje nenhum casal que chegou e disse pra mim, bah, Karen, nós não temos conflitos, nunca tivemos. O casal que chegar e disser isso pra mim, pra qualquer outra pessoa, eu vou desconfiar. E se realmente for verdade, esse casal merece ser estudado. Ou tem uma outra opção. Esse casal que não tem nenhum tipo de conflito, que nunca tiveram nenhum tipo de conflito, esse casal deve ter uma energia vital muito baixa. Não tem sonhos, não tem ambições, e para ele está tudo tranquilo. Aquele casal que, deixa como tá, sabe? É um casal que tem uma energia vital muito baixa. Agora, para um casal que tem uma energia vital grande, que quer crescer, que tem ambições, que tem sonhos, que vão levando a vida, eles vão ter visões de vida diferentes. E vai dar conflitos. Então, esses conflitos, se eu tiver um fortalecimento espiritual muito enraizado e eu fazer uma rotina sagrada, eu vou conseguir ter uma compaixão com o outro e compreender o outro. Entenda que lá em Gênesis 1, 26, se eu não me engano, 26 ou 27, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então nós temos que tentar entender que ele é compaixão, ele é justo, ele é raivoso também nas horas certas. E se nós começarmos a compreender e ter esse nível de maturidade sagrada, entender o que é sacro na nossa vida, sacrossanto para nós, e começar a caminhar nesse nível de espiritualidade, esses desafios vão surgir no nosso relacionamento. Mas conseguimos ter uma capacidade de pegar esse desafio e ter uma resolutibilidade melhor, a resolver melhor as situações. Por quê? Desafio não é a mesma coisa que resolver. Os desafios vão vir durante o casal. Eu vou pensar de um jeito, ele vai pensar do outro, eu vou querer de uma maneira, ele vai querer de uma outra maneira. Daí, se eu não tiver conectada com o sagrado, não compreender, não entender, não ter compaixão, não me flexibilizar, não amar o outro, não entender, não compreender que o outro pensa diferente de mim, aí o que acontece? Os resultados, as soluções para esse problema vão ser tiro, porrada em bomba. Vão brigar, vão se xingar, vão abaixar o nível, vão começar a falta de respeito. Então, portanto, se eu me conectar com o sagrado, eu vou conseguir exercer os 3 pilares que são do relacionamento, que é verdade, respeito e diálogo, e os 3 andam junto. Eu não consigo ter um diálogo se eu não ter um respeito junto e unir com a verdade. Eu não consigo falar a verdade se eu não tiver respeito e o diálogo. Eu não consigo respeitar o outro se eu não dialogar com o respeito e com a verdade. Então, pratique verdade, respeito e diálogo. E quando você consegue exercer esses 3 pilares, se conectando com o que é sagrado na sua vida. Então, pratique aí espiritualidade. Então, para encerrar essa live de hoje maravilhosa, vamos relembrar aí do que eu falei, né? Abordar os 7 passos para você conquistar um relacionamento ótimo. Foque no conteúdo, pare de focar aí no físico, no externo. Olhe para a essência. Beleza é importante, sim, mas o que vai sustentar essa relação? São os valores similares, o conteúdo da pessoa. Abra a mão do controle, ou seja, aceita que dói menos, aceita que nós não podemos controlar tudo, entregue nas mãos de Deus, foque nos seus esforços, para de focar
nos resultados. Muitas vezes os resultados não têm competência sua, não depende de você, mas os seus esforços sim. Então, se você parar de ser detalhista, querer controlar tudo, vai parar de ser ansiosa, vai parar de ser nervosa e vai começar a olhar, agora sim, eu errei, então agora eu vou ter uma oportunidade para melhorar. Ponto. Terceiro, pare de reclamar do gênero oposto. Homens, pare de reclamar de mulheres. Mulheres, pare de reclamar de homens. Como é que eu vou querer ter um relacionamento melhor e saudável, ótimo, se eu reclamo do outro? Não tem como. Existem pessoas legais sim, mas você tem que exercer seu nível de maturidade para você começar a enxergar as pessoas que estão de acordo com você. Então não baixe seu nível, olhe para cima. Por isso que eu sempre digo, pare de olhar para dentro e para baixo. Olhe para dentro e para cima, tá? Olhe para o seu redor. Vai existir sim. Corte pessoas tóxicas da sua vida. Se você é uma pessoa tóxica, você já reconheceu 50% de 100% você já deu na sua vida. Então comece a energizar positividade, ter essa energia de positividade, cortando pessoas tóxicas. Como que você vai fazer? Se afastando, energizando positivamente, que as pessoas vão se afastando, não tem como, não consegue nem ficar perto de você. Então, começa a cortar pessoas tóxicas. Tira essa negatividade da sua vida. Contenha a sua fala, ou seja, pare de falar sua intimidade para os outros, os seus objetivos. As pessoas não vão te dar conselhos bons e você vai ficar muitas vezes presa a conselhos que não são legais, conselhos que não vão ser viáveis. Então, pessoas que não têm uma capacidade para te dar conselhos, não fale. Tá? Mas será que tem? Será que não tem? Então é melhor evitar, não fala nada para ninguém e fica quieto, tá? Estude relacionamentos. Eu preciso estudar, conhecer o outro para ter uma compreensão, para ter uma flexibilidade, para eu conseguir ter empatia e me tornar uma pessoa do nível de maturidade com excelência, tá? É exatamente isso, aguardando a aprovação dos outros. Se eu começar a ouvir os outros, eu vou ter uma necessidade de aprovação, porque eu vou ficar num nível de presa ao que os outros vão falar. Ai, será que isso é? Será que não é? E eu acabo tendo várias vozes que não são vozes legais, certo? Sexto passo, estude relacionamentos que eu falei. E o sétimo passo, pratique a espiritualidade, porque quando eu me conecto com o que é sagrado, quando eu me conecto com Deus, e eu falo Deus, eu não falo de religião aqui, tá? Eu falo de Deus. Eu sei que eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu vou começar a ter um nível de compaixão melhor e eu vou começar a saber a melhorar, a ter uma solução melhor para os desafios entre casal, porque eu estudei relacionamento, eu sei que eu parei de reclamar do sexo oposto, eu estudei relacionamento, eu sei que ele ou ela é diferente de mim, tem uma visão diferente, eu vou conseguir pegar esse desafio que vai ter no longo do caminho, vai existir, é natural, tá? É natural. Mas eu vou conseguir equilibrar, eu vou conseguir harmonizar, eu vou conseguir amortecer isso de uma forma onde conseguimos melhorar nos relacionamentos. Certo? Você que ficou até aqui nessa live, agradeço muito. Não pare de praticar esses 7 passos, não pare de procurar pessoas que são profissionais, amorosos, capacitados, que vão te guiar para o bem melhor no seu relacionamento, certo? Um beijão e fique com Deus. Até uma próxima live.